Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler hoje está na carta aos Gálatas, capítulo 6, verso de 1 a 6. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo de 6 até o 9. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 9. O texto diz: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Gálatas 1, versos de 6 a 9. O catolicismo romano é identificado como cristianismo. Mas, queridos, suas doutrinas não estão de acordo com a Bíblia. A ênfase nas experiências espirituais individuais ao longo dos séculos, o misticismo e a força da tradição se tornaram a principal fonte de autoridade para a fé católica. No início, queridos, da era cristã, não havia denominações. O que existia eram igrejas que confessavam a Cristo. Estas igrejas confessavam a Cristo como único e suficiente Salvador. Então a primeira igreja cristã, ela vai surgir em Jerusalém, na casa de Maria, a mãe de João Marcos, como diz em Atos 1, de 13 a 14. Provavelmente, o local do cenáculo onde Jesus vai instituir a ceia, Marcos 14, de 14 a 16. Após isso, meus irmãos, igrejas foram fundadas lá na Samaria, em Corinto, em Éfeso, em Filipos e em outros lugares. Sabe, irmãos, era uma unidade com pluralidade. A unidade era a fé em Cristo. A pluralidade era composta pelas várias igrejas. No entanto, alguns eventos modificaram esse quadro. Alguns eventos contribuíram para a formação da Igreja Católica. A história diz, no ano 325, guarde essa data, o imperador romano Constantino afirmava que ele tinha se convertido ao cristianismo. Então ele construiu a Igreja do Salvador em um bairro de Roma chamado Vaticanos. Então os bispos e os papas que se seguiram construíram vários palácios ao redor daquela igreja, formando parte do Vaticano
que hoje existe. Isso é história. Agora, com a fragmentação do Império Romano, ou seja, o Império Romano ele foi dividido entre oriental e ocidental, ali pelos anos de 395. A queda de Roma, já em 476, deixou os papas livres das autoridades civis. Os vários reinos que surgiram, então, deram aos papas a oportunidade de fazer alianças vantajosas. E isso levou o bispo de Roma a ser figura dominante no Ocidente. E aí, então, surge o Estado do Vaticano. O Estado territorial do Vaticano teve origem com o Papa Estevão II, que foi Papa entre 741 e 752, que instigou Pipino o Breve e seu exército a conquistar territórios na Itália e doá-los à igreja. Então, queridos, estas concessões ficaram conhecidas como doações de Pipino, você pode pesquisar isso. Em troca, o Papa o coroou pela segunda vez como rei dos francos e patrício dos romanos. Olha o jogo político aí. Nessa época, então, surgiram documentos chamados de doações de Constantino, em que se dizia que Constantino, ele reconhecia a superioridade do bispo de Roma e da igreja, e que no bispo residia o poder temporal e o poder espiritual. Nos fins do século IV, as igrejas e os bispos da cristandade ficaram então sob o domínio de 5 grandes centros. Final do IV século, meus irmãos. As igrejas e os bispos da cristandade ficaram sob o domínio de 5 grandes centros, ou seja, Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Então, os bispos foram chamados de patriarcas, todos no mesmo pé de igualdade. E eles também se tornaram governantes absolutos destas suas províncias. Com a destruição de Jerusalém, com a queda de Constantinopla, os problemas doutrinários com os bispos de Alexandria e de Antioquia, a igreja de Roma, então, viu-se no direito de dominar toda a cristandade com o seu bispo, que a partir daí seria chamado Papa ou Sumo Pontífice. O Concílio Vaticano II, muito famoso na Igreja Católica, ela declara que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo seu sucessor, que é Pedro, e pelos bispos em comunhão com ele, é o que afirma o Concílio Vaticano II. Subsistência é a perene continuidade histórica e a permanência de todos os elementos instituídos por Cristo na Igreja Católica, diz o Concílio. O Concílio, então, vai professar a Igreja como una, como santa, como católica, como apostólica. Então, a sua legitimidade hoje é vista através da linha da sucessão apostólica. E eles dizem, então, que os papas vêm desde Pedro, que tem como sucessor o próprio Papa. A afirmação é que não podem salvar-se aqueles que não quiserem nela entrar e nela perseverar. O Concílio Vaticano II da Igreja Católica diz que ninguém é salvo fora da Igreja Católica. Só ela detém a salvação. Só ela pode salvar. Isso é o que diz o documento do Concílio Vaticano II. Isso é muito interessante da gente refletir e pensar sobre isso. Um documento católico que afirma que somente dentro dela há salvação, que fora dela não há salvação. Isso é muito sério. Quanto ao papado, para os católicos, Pedro foi o bispo de Roma. Para os católicos, o primeiro Papa foi Pedro. Cristo edificou a igreja
enviando os apóstolos, como ele foi enviado pelo Pai. Ele quis que os sucessores fossem pastores na sua igreja até o fim dos tempos, é o que eles acreditam. Então a tradição católica diz que o Papa é o sucessor de Pedro no governo da igreja. A Igreja Católica diz que Pedro é o Papa e também é o vigário, é o representante de Cristo na terra. Eles afirmam ser Pedro a pedra sobre a qual a igreja foi edificada, como diz o texto de Mateus 16, 18. A respeito dos pecados, o que diz a Igreja Católica? O catolicismo criou uma elaborada doutrina sobre os pecados. Ela classifica como mortais, que sejam infração grave, ou veniais, que são infrações leve e irreparável. A esperança do perdão dos pecados, diz a Igreja Católica, concentra-se em sua confissão aos padres, bispos e hoje em dia, em alguns lugares, até mesmo aos diáconos. E eles dizem, não há pecado, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. O perdão dos pecados, ele pode ser obtido através de alguns pontos dentro do catolicismo. Veja, eles acreditam que através do batismo, como o primeiro e principal dos sacramentos para o perdão dos pecados, eles acreditam que através do sacramento da penitência, para os pecados cometidos depois do batismo, e através da igreja, uma vez que Cristo teria conferido a ela total autoridade, dizem os católicos. Depois tem os sacramentos. Conforme ensina o catecismo da Igreja Católica, existem 7 sacramentos: batismo, crisma, confissão, eucaristia, ordem, matrimônio e extrema unção. A doutrina católica diz que estes são sinais eficazes da graça. Dizem que isto foi instituído por Jesus Cristo. E eles explicam que sacramentos são forças que emanam do corpo de Cristo, que confere e comunica graça aos que deles participam. Nos sacramentos, então, a igreja diz que se recebe a garantia da vida eterna através dos sacramentos. Então, toda a liturgia que na missa é conduzido em torno da ceia, que para eles, né, a Eucaristia é a ceia, na qual se concentra o coração, o ápice da vida da igreja romana, da igreja católica, pois eles acreditam que Cristo mesmo, o Cristo, o vivo, o Cristo glorioso, se torna presente na Eucaristia. Se torna real, se torna substancial, se torna em corpo e em sangue, no mesmo momento que as palavras são ditas ali, são pronunciadas no momento eucarístico da igreja de Roma. Eles acreditam que Jesus se torna presente nas espécies que são oradas ali sobre o altar. Porque na Igreja Católica existe altar. Justamente porque eles acreditam que aqueles elementos da Eucaristia se tornam o corpo de Cristo e são sacrificadas ali em cada missa que é feita. E um ponto muito forte dentro do catolicismo também é Maria, mãe de Jesus. Maria na Igreja Católica é venerada. Maria na Igreja Católica é tida como mediadora entre Deus e os homens. Isso a gente fez uma reflexão na semana passada sobre o papel e a importância de Maria no plano salvífico. Mas dentro do catolicismo ela ocupa um status acima de todos os outros que morreram pelo Evangelho. Ela é como se ela estivesse, como se ela fizesse parte, ela fosse uma corredentora das pessoas. É isso que acredita-se os católicos. Acredita-se que Maria, ela é corredentora, que ela está no céu, que Jesus levou ela ao céu e que ela não morreu. Esta é a doutrina da Assunção de Maria. Mas no final desta mensagem nós vamos refletir esses pontos para ver até que ponto a Bíblia dá suporte a essa doutrina. Agora, sobre a literatura, ou seja,
embora o catolicismo faça uso da Bíblia na elaboração da sua doutrina, a Bíblia não é a autoridade final da sua doutrina. Seu catecismo afirma que a doutrina católica procede das Escrituras, mas também procede da tradição viva da Igreja e também procede do magistério autêntico, da herança espiritual dos padres, da herança espiritual dos santos e das santas da Igreja. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? Isso quer dizer que o catolicismo emite e aprova uma variedade de resoluções através de bulas, que são chamadas de bulas papais, através de concílios, através de encíclicas, através de decretos. Ou seja, essas bulas, esses concílios e essas encíclicas e esses decretos, elas vão trazendo novas normas, novas doutrinas e colocando dentro da igreja. Elas fazem dessas autoridades doutrinárias sobre seus fiéis. Então, um dos documentos que exerce grande influência sobre o catolicismo é o Código do Direito Canônico. O que é isso, meus irmãos? Dentro da Igreja Católica existe um Código de Direito Canônico, que são um conjunto de normas que regula a vida na comunidade eclesial católica. Trazendo mais esse texto para a nossa linguagem, esse Código do Direito Canônico é um conjunto de normas, de doutrinas, de regras que regulam a vida na Igreja Católica. Mas a palavra diz o quê? Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, Colossenses 2,8. E mais, em 2 Timóteo 3, 13 e 15 diz: quem teme ao Senhor precisa permanecer firmado nas sagradas letras. Diante esse resumo das doutrinas, das normas, do que acredita o catolicismo, nós precisamos trazer respostas bíblicas. Bom, igreja. A igreja não se torna legítima por não ter perdido as contas em sua lista de bispos no decorrer da história. Não é o conjunto de bispos, de líderes que foram passando de um para o outro que se faz uma igreja. A sucessão apostólica não é bíblica. A era dos apóstolos, ela acaba com os apóstolos. Ela acaba com Paulo, que foi um apóstolo que veio depois, mas que Deus o chamou, Jesus o fez o chamado pessoalmente. Apóstolos são aqueles que viram o Senhor, que viveram com o Senhor. Paulo viu o Senhor de uma maneira extraordinária. Jesus se manifestou a ele. Então, depois desse, não existe mais apóstolos. A era apostólica passou. Não existe mais apóstolos. Isso a gente precisa aprender. Então, essa sucessão apostólica, ela não é bíblica. Ela não está na Bíblia. A igreja é apostólica por ser edificada sobre Cristo, o fundamento dos apóstolos, e não sobre os apóstolos. A igreja, meu irmão, ela não é fundada sobre os apóstolos. Ela é fundada sobre Cristo. O fundamento dos apóstolos, e não sobre os apóstolos. O fundamento dos apóstolos era Cristo. Efésios 2:20, ou 1 Coríntios 3:11, dá uma olhada lá. Esse fundamento é o que eles pregaram e ensinaram, e não eles mesmos. Fundamento apostólico significa o fundamento que eles pregaram, e não eles mesmos. Vamos pegar esse texto, 1 Coríntios 3:11. O que é que diz em 1 Coríntios 3:11, meus irmãos? Diz o texto aqui, olha. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, os apóstolos não. Esse fundamento, que é Jesus Cristo, que eles levaram para frente, que eles anunciaram, que eles pregaram e até morreram por ele.
A salvação, meu querido, não está vinculada a qualquer igreja de forma individual. O catolicismo diz que não há salvação fora da igreja católica. Mas a salvação não está vinculada a nenhuma igreja, nem mesmo a católica. Mas a salvação é um dom gratuito de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. João 3,36. João 3,36. João 3,36. Isso é para você gravar. João 3,36. O que é que diz o texto? O texto diz o seguinte. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A salvação não está vinculada a qualquer igreja de forma individual. A salvação é dom gratuito de Deus mediante a fé. Romanos 3,24. Romanos 3,24. Grava. Romanos 3,24. Romanos 3,24. Romanos 3,24. O texto diz o quê? O texto diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, a salvação não está vinculada a nenhuma igreja. A salvação é dom gratuito de Deus mediante a fé. Quer ouvir mais um texto? Vamos lá para mais um texto. Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8, 9. Efésios 2, 8, 9. O que é que diz? Efésios 2, 8, 9. O texto diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não está vinculada à igreja. A igreja católica diz que só há salvação dentro dela. A salvação, conforme os textos que nós lemos, e tem muito mais, a salvação não está vinculada à igreja. Sobre o papado, a declaração do Senhor Jesus a Pedro, Mateus 16, 18. O que é que diz em Mateus 16, 18? Pega a sua Bíblia, leia comigo. Mateus 16, 18. Veja, nós vamos explicar, isso é muito importante, esse estudo. Mateus 16, 18 diz o quê? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Esta passagem deve ser entendida à luz de toda a Bíblia, e não de forma isolada. Vejamos então a teologia de Pedro sobre essa questão. Pedro afirmava claramente sua posição de igualdade com os demais presbíteros. 1 Pedro 5.1, 1 Pedro 5.1, vamos ver o que Pedro fala, já que dentro da igreja católica ele é tido como um papa, o líder entre eles. Mas o que Pedro disse? Vamos ver o que Pedro disse. 1 Pedro 5.1, o que é que Pedro vai dizer? Será que ele vai dizer isso que as pessoas acreditam hoje? Ele diz: aos presbíteros, 1 Pedro 5.1, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Pedro está dizendo: eu também sou presbíteros como ele. Não tinha nada de cargo de superior, de líder religioso. Pedro diz mais. Pedro aconselhava que ninguém se colocasse como primazia sobre as igrejas. 1 Pedro 5, 2, 3. 1 Pedro 5, 2, 3. O que diz? Apacentai, 1 Pedro 5, 2, 3, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo ao rebanho. Ninguém está acima de ninguém. Tem mais. Pedro apontava para o Senhor Jesus como a pedra angular da igreja. Atos 4:11. Atos 4:11. É Pedro falando. Atos 4:11, meus irmãos. Vamos buscar subsídios bíblicos. Atos 4:11. O que é que diz Atos 4:11? Veja. O texto diz o seguinte. Ele, é Pedro falando, hein? Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. 1 Pedro 2, 4, 7.
1 Pedro 2, 4, 7. Pedro apontava para Jesus. Veja, 1 Pedro 2, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 7. Vamos lá. O texto diz: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por quem? Por Jesus. E diz mais: pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, que é Cristo, eleita e preciosa a quem nela crer, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Esses textos que eu li, meus irmãos, é de Pedro. Pedro não se coloca como primazia, como príncipe dos apóstolos, como nada. Ele se coloca como um igual a eles. Mas para a Igreja Católica, Pedro é o Papa. Para o catolicismo, ele é aquilo que os católicos mesmo criaram. Mas a Bíblia não. A Bíblia não diz nada disso sobre Pedro. A Bíblia não desmerece Pedro, a Bíblia não denigre Pedro, mas a Bíblia não coloca Pedro no lugar que ele não está. A Bíblia não coloca Pedro como um líder, como aquele que deve ser honrado, aquele que deve ser beijado, aquele que deve sentar em trono de ouro. Não. Pedro era um presbítero que morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele era um presbítero como os outros presbíteros. Sobre o pecado, nas Escrituras, todo pecado, meu irmão, é mortal. Não existe um pecado que não seja mortal. Todos. Romanos 6, 23. O que é que diz o texto? Romanos 6, 23. Vamos lá? Romanos 6, 23. Todo pecado é mortal. Não existe um pecado que seja grave e o outro que não seja grave. Todo pecado é um pecado mortal. Todo pecado, ele tem uma consequência grave. Romanos 6, 23. Olha só o texto. É bom a gente ler esses textos. 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui não fica falando que só o pecado mortal. Todo pecado, meu irmão, ele é mortal. Mas todo pecado pode ser perdoado. Com exceção de Marcos 3, 29. Marcos 3, 29 fala sobre um pecado que não pode ser perdoado. Qual é esse pecado? Veja. A palavra de Deus não deixa, né? Não deixa dúvida. A palavra de Deus, ela não deixa dúvida. Marcos 3, 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Todo pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, segundo o texto bíblico. O texto bíblico diz que todo perdão vem de Deus. A autoridade apostólica para perdoar pecado, essa confissão auricular, tem estreita relação com a anunciação do Evangelho de Cristo. Jesus estava confiando naqueles homens a responsabilidade da anunciação de um Evangelho de arrependimento e, como consequência, o perdão dos pecados. Se o perdão dos pecados fosse uma atribuição de líderes espirituais, Paulo e João não apontavam para Cristo. Então o perdão, ele vem através do sacrifício de Jesus na cruz. Se alguém, porque você confessou os pecados para alguém, e se alguém, mesmo que use o nome de Jesus, te conceder perdão, meu irmão, não é bíblico. O arrependimento, ele vem do alto da cruz. Ele requer arrependimento do coração. E não é uma palavra de um líder religioso que vai perdoar o seu pecado se não houver arrependimento.
o perdão dos pecados não vai agir na tua vida. Isso é muito importante a gente entender um pouco sobre isso. O que a Bíblia diz sobre os sacramentos, então? A Bíblia não ensina sobre rituais como forma de conferir graça e salvação. É a graça de Deus que nos salva, Efésios 2:8. As únicas ordenanças, não sacramentos, mas ordenanças instituídas por Jesus Cristo são a ceia e o batismo. Porém, elas não são meios de salvação. O batismo ele acontece na nossa vida porque nós somos salvos e não para sermos salvos. A condenação não está vinculada ao que não é batizado, mas ao que não crê. Meus irmãos, por você ser batizado, não lhe garante salvação. Não lhe garante salvação. A salvação não está vinculada àquela pessoa que não é batizada, mas ela está vinculada ao que não crê. E sobre a Eucaristia? A Eucaristia na Igreja Católica é um sacrifício que acontece. Por isso é o altar, gente. Você que é católico sabia que na Igreja Católica existe o altar? Mas não é um símbolo simplesmente. Por que tem que ser o altar? Porque acredita-se que em cada Eucaristia acontece o ritual do sacrifício de Cristo. Realmente eles acreditam assim. Por isso que é altar, onde se sacrifica a vítima. Porém, o que a Bíblia diz sobre um sacrifício contínuo? Todas as missas sacrifica-se novamente a Jesus. Mas o que diz a Bíblia? Pegue aí na sua Bíblia católica, Hebreus 9, de 12 a 25. Hebreus 9, vamos pegar aqui. É importante a gente ler esses textos, porque a Bíblia não deixa dúvida, não é? Quando a gente vai para a Bíblia, aí a coisa vai ficando mais clara. Quando a gente vai para a explicação pode levar para outro rumo, se não estiver apoiada na Bíblia. Veja o que diz Hebreus 9, 12, 25 e 28. Hebreus 9, 12. O que diz o 12? Veja. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Uma vez. Uma vez ele entrou no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mas tem mais texto. Hebreus 25, 28. Hebreus 9, 25, 28. Está aqui. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde o fundamento do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Meu Deus do céu. Tem mais. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esse texto não deixa dúvida. Não há, a Bíblia condena sacrifício contínuo. Houve um sacrifício, uma vez só. Então, não precisa de altar. Não precisa mais de altar para sacrificar a vítima. Jesus foi sacrificado uma vez só. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. Está claro, hein, irmãos? Está claro. O texto diz mais sobre a transubstanciação. Se os elementos da ceia se transformassem literalmente no corpo e sangue de Cristo, então não seria uma lembrança do sacrifício, como diz Lucas 22, 19. Mas uma repetição do próprio sacrifício.
Rituais não concedem o perdão de pecados. Só o sangue de Cristo é capaz disso. Pode fazer qualquer ritual. Ritual daqui, ritual dali. O ritual não concede perdão de pecado. Mas o sangue de Cristo, e como nós lemos aqui, uma vez só Jesus se ofereceu. E voltará uma segunda vez. Então essa doutrina da transubstanciação é uma doutrina, mas não é bíblica. O que nós concluímos com este pequeno estudo? A reforma protestante do século XVI, ela mostrou que somente Cristo, somente a Escritura, somente a fé e somente a graça são suficientes para que toda pessoa tenha paz. São suficientes para que toda pessoa tenha comunhão eterna com Deus. Nós não somos chamados para julgar ninguém. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas nós lemos textos bíblicos que estão na sua Bíblia e na minha. Nós não podemos ignorar o fato, meus irmãos, de que muitas das doutrinas católicas não recebem a aprovação da Escritura Sagrada. As centenas de pessoas que deixaram o catolicismo e abraçaram a fé evangélica, por graça de Deus, elas testemunham que encontraram água para a sua sede, segurança eterna da salvação em Jesus Cristo. Não há necessidade de recorrer a uma doutrina que vem de tradições, de clero, de boca para boca. Se nós temos a Bíblia, se a Bíblia é suficiente, para que agregar doutrinas que não têm suporte bíblico? Mais uma vez eu digo, meus irmãos, é o estudo da palavra, é o respeito à palavra, é a submissão à palavra. Mesmo que a gente tenha um histórico de uma religião que a gente segue desde os nossos bisavós, tataravós, nossa mãe, nosso pai. Mesmo que nós temos todo esse histórico religioso, isto não nos garante salvação. Se nós não pegarmos aquilo que nós cremos e colocarmos diante da Sagrada Escritura, para analisarmos se aquilo que cremos, se a fé que a nós foi passada, ela é bíblica ou não. Algumas pessoas, meus irmãos, inclusive esses modismos, essas religiões modernas que baseiam a sua salvação em experiências. Talvez você venha de uma doutrina tradicional e agora você teve experiências emocionais, que você diz que sentiu a presença de Jesus, que você sentiu algo gostoso no seu coração, que você se emocionou. Meus irmãos, mesmo estas coisas não lhe garantem salvação. A salvação, ela está revelada na Sagrada Escritura. Tudo que nós cremos precisa ter o suporte somente das Escrituras. Talvez seu líder religioso é um bom líder, um bom administrador, uma pessoa boa, uma pessoa que gosta de fazer caridade. É louvável tudo isso. Mas, meus irmãos, em muitas religiões existem essas práticas, que nós temos que reconhecer que são práticas maravilhosas, louváveis até. Mas isso não tem nada a ver da gente pegar a palavra de Deus e excluir, porque nós praticamos boas obras. Nós lemos aqui que a salvação não é mérito de ninguém, ela não é conseguida pelas obras que venhamos a fazer. A salvação, ela é oferecida gratuitamente na cruz. E a doutrina que Jesus nos ensinou, elas foram espalhadas pelos apóstolos. O cânon bíblico está fechado. Nenhuma doutrina nova pode entrar na fé que temos através daquilo que a Bíblia nos revelou. O cânon, a doutrina, os ensinamentos de Cristo e a revelação da própria Sagrada Escritura está fechado. O cânon bíblico está fechado. Não entra mais nenhum livro, não entra mais nenhuma ordem, não entra mais nenhum ensinamento, nenhuma revelação, não entra mais. Ela é suficiente, meus irmãos. Partindo-se de que nós vivemos em um mundo onde acredita-se que há novas revelações, onde se acredita que Jesus em toda a missa é sacrificado novamente. Acredita-se que se um sacerdote
lhe recomendar algumas preces e dizer que você está sendo absolvido dos seus pecados. Isto não tem suporte bíblico. O perdão é dado gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. É bom a gente prestar atenção nisso. Que Deus abençoe a cada um daqueles que vão ouvir estas palavras. Que não se incomodem muito com quem está falando. Procure ouvir os textos bíblicos e procurar na sua Bíblia o ensinamento correto da palavra de Deus. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra.